Olá pessoal, a gente vai ver agora os limites infinitos. Isso aqui é um pouco diferente dos limites no infinito, porque lá, naquela aula anterior, limite no infinito se referia ao fato de eu poder fazer isso aqui, ou menos infinito no caso, mas lá isso daqui era um número real, aqui também era um número real, quando era menos infinito aqui, mas agora eu estou colocando essa simbologia mais infinito e menos infinito e eu vou explicar no momento certo o que significa isso aqui, tá bom? É claro que como eu estou mandando o x para mais infinito aqui e aqui também, eu tenho que pedir que o domínio da função, que no domínio da função isso seja possível, ou seja, existe um intervalo desse tipo, que é a mesma coisa aqui no caso, porque é mais infinito. Se fosse menos infinito, lembra que seria uma coisa menos infinito e aqui A, seria assim, né? É bem parecido, essa justificativa aqui é a mesma da aula anterior, então não vou me preocupar muito com isso. Vou me preocupar mais em tentar justificar esses dois símbolos aqui. Esse aqui, a simbologia é a mesma de lá, só que tem uma coisa diferente aqui, que é agora eu troco o mais infinito ou o menos infinito por uma aproximação por um determinado ponto, que não precisa ser um ponto do domínio da função, uma aproximação pela direita. Ou seja, eu tenho que permitir que o domínio da função exista algo desse tipo aqui. O B é um certo número real, eu coloquei diferente de A aqui para não confundir com esse caso, mas também você pode colocar A aí, desde que você entenda exatamente que isso apenas está dizendo que eu vou poder fazer uma aproximação por P pela direita, certo? É só essa questão aí. Tem muita coisa técnica que vai aparecer aqui, mas isso é só para você entender as definições. Depois você vai acabar só fazendo pela análise gráfica ou por meio de outras propriedades que a gente acaba fazendo depois. Vamos lá, vamos começar por esse primeiro aqui. Então, para você entender bem a definição, o negócio é você fazer o gráfico certo, né? O gráfico que te ajude. Eu quero que os valores da função explodam para mais infinito, que sejam suficientemente grandes. Então, é uma coisa mais ou menos desse tipo. Ela vem, eu não sei como ela é, assim, em um dado momento, ela começa a fazer uma coisa desse tipo aqui. Começa a explodir para mais infinito. Então, eu analiso aqui, pelo gráfico que eu fiz, existe um intervalo desse tipo aqui, A mais infinito. Então, aqui já está ok. Agora, eu quero explicar isso daqui. Isso aqui vai ser o seguinte. Você vai fazer a seguinte coisa. Vamos lá. O que você vai querer é que os valores da função, a partir de um determinado instante, ganhem de qualquer A positivo. Tá certo? Então, para todo A positivo, esse A ele meio que vai fazer o papel do epsilon, só que tem uma diferença aqui. O epsilon lá era visto como um raio, aqui não. Aqui você vai entender que é o seguinte, ó. A partir de um dado momento, os valores da função ganham de qualquer A positivo. Isso significa que os valores da função são tão grandes quanto eu queira. Então, a arbitrariedade do A é para dizer que os valores da função são tão grandes quanto eu queira. Cada vez que eu pego A maiores, vai ter valores que ganham dele. Então, é isso. Então, para todo A positivo, novamente, deve existir delta positivo. E é claro que esse delta tem que ser maior do que esse A por causa dessa questão aqui, já é da aula anterior. O delta maior do que esse A. Tal que, o que acontece? Para todo x maior do que esse delta, o que vai implicar é que os valores dele ganham do A. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, peguei esse A, aí o delta é esse camarada aqui, que é maior do que esse Azinho. A partir dele, os x, todos os x, ganha desse A. Peguei o outro A, pego o A para esse aqui. Aí eu vou olhar aqui, aí vai ter esse outro delta aqui, ó. O delta aqui, ele não funciona como um raio, ele funciona como um número da reta mesmo.
Tá bom? Então, vai ter um delta que a partir dele ganha desse A. Então é isso. Com essa configuração está dizendo que sempre eu consigo valores da função que ganha de qualquer número positivo. E esse é o significado do limite ser mais infinito, ok? Os valores da função são tão grandes quanto você queira, beleza? E mesmo para esse caso aqui, agora eles têm que ser tão pequenos quanto eu queira. Se você fizer lá o desenho, é bem parecido. Ó, para todo A positivo, também deve existir delta positivo. Novamente, aqui agora como ainda é esse caso, então é o delta maior do que A. Aí tal que, novamente, para todo x maior do que esse delta, né? O que deve implicar é que os valores da função eles devem perder para o menos A. Ou seja, eles vão ser tão pequenos quanto eu queira. Porque o que vai acontecer é que, ao invés de ser assim, ele está vindo para cá para baixo. Eu posso até fazer aqui um desenho para vocês, para explicar melhor aquilo lá. Isso aí tem que ficar bem entendido, porque a partir dessa explicação, vocês podem fazer muitas outras definições de limite. Então, o que está acontecendo aqui, ó, é que num dado momento, a partir, né, de novo, deve existir, aqui é o Azinho, né, está indo embora, deve existir, vou pegar um A positivo, só que agora aqui eu peguei um A positivo, aí eu vou olhar o menos A. Menos A é esse aqui. Peguei um A positivo, eu vou olhar para o menos A. Aí, a partir de um dado instante, né, deve existir um delta, esse aqui vai ser o delta, tá ok? O x, a partir dele, tá aqui, o delta maior do que o Azinho, x maior do que delta, o f de x perde por menos A, que vai ser o f de x. A arbitrariedade do A significa dizer que os valores da função são tão pequenos quanto se queira. Acabou. Tá certo? Então é isso. Beleza? Vamos lá. Fazer esse outro. Esse outro aqui, agora, não é mais essa questão. Cuidado. Agora a questão é aproximar por um P pela direita. Então eu vou ter que fazer um gráfico aqui, ó. Eu vou ter que botar um P aqui. Agora isso daqui vai ser a reta X, é a reta R, que é X igual a P. Lembra lá? Lá atrás a gente falou sobre isso. Reta X igual a P. Eu vou olhar para esse P. Certo? Esse daqui é o eixo Y, esse é o eixo X. E o que deve estar acontecendo, ó, é alguma coisa desse tipo aqui, ó. Aqui é o B, né? Vamos botar aqui o B. Tá certo? Tem um intervalo desse tipo para eu me aproximar de P pela direita. Tá? E o que deve acontecer aí é o seguinte, novamente, um A, vou pegar um A positivo, ok, para todo A positivo, novamente, deve existir um delta positivo, aí o delta aqui, ó, vai ser um delta entre P e B, né? Só que agora o delta aqui, o que eu vou dizer é que o P mais delta tem que ser menor do que B. Então, aqui o P mais delta vai ter que ser menor do que o B, né? Isso aqui é só uma coisa técnica que você acaba nem se preocupando com isso na hora de calcular os limites, tá? A verdade é que a gente vai entender isso aqui bem e depois que entendeu, depois de tudo formalizado, bonitinho, a gente vai fazer tudo via noção intuitiva e também por meio de algumas propriedades que nós vamos fazer aqui, tá certo? Beleza. Então, é um delta, tal que o P mais esse delta, o P mais esse delta, ou seja, o delta é esse tamanho aqui, ó. Tá certo? Aqui é o P mais delta, eu fiz errado, né? Aqui seria o P mais delta. Deve existir um delta, tal que... Mas o delta aqui não vai ser esse, né? Porque ele tem que ganhar do A. Então vai ter que ser uma coisa. Aqui vai ser o delta. Esse aqui vai ser o P mais delta. O P mais delta tem que... Daqui, ó. Menor que o B. Aí, tal que... Para todo x
aqui dentro desse intervalo, ou seja, pertencente a P mais delta, ou então você coloca, no lugar disso, você coloca assim, que é a mesma coisa, né? Tá, porque x entre P e P mais delta deve implicar o quê? Que f de x ganha do A. Aí, então, se você olha aqui, ó, o x aqui dentro, então existe um delta, que é um raio, ele faz o papel de um raio, tá ok? O x que então, ganha do A. É. Aumentou o A, pegou um A bem aqui, vai existir um novo delta, um raio bem pequenininho, tá ok? O x entre P e P mais delta vai ganhar do A. Então, isso está dizendo que se aproximar por P pela direita, os valores da função são tão grandes quanto se quer. Certo? Beleza, tá bom. Depois desses aí a gente faz outros. Entendendo esse é suficiente. Valeu, um abraço.